né, irmãos? Então eu tenho essa palavra de alegria, incentivo para esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Quero dizer aos irmãos que uma daquelas vezes que nós viemos aqui, neste culto de Cláudia, a minha esposa estava comigo um dia. E aí quando nós fomos embora, né, na segunda-feira, nós embarcamos no ônibus, e essa estrada aqui até Sinop era tão pertinho. E hoje nós viemos de carro, mas a minha esposa falou assim, é esse caminho mesmo? Eu digo, é esse caminho mesmo. Aí custou para chegar naquele boteco que tinha na beira do rio ali, onde o pessoal parava o ônibus para fazer um lanche. Aí eu falei assim, aquele boteco ali, onde você socorreu o menino. Eu tinha uma senhora com um menino, pequeno assim, o menino já estava doente, e ele foi no banheiro, e o marimbondo mordeu dentro do olho do menino. Ela já cuidou do menino, já, e tinha uma senhora também que estava carregando outro menino, e dois meninos, aliás, e estava sentado no ônibus, não tinha nenhum travesseiro, aí ela já deu o travesseiro também para o menino. Então ela não esqueceu daquele lugar ali, porque foi ali que ela abençoou aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer também, eu também achei longe, irmão. Teve uma hora que eu falei assim, se passar um carro aqui e parar, eu pergunto se está longe da cidade de Cláudia. Mas aguentei, irmão. Aguentei, sabe como é que é o homem, né, irmão? É duro. Eu digo, Jesus, aonde eu estou indo? Mas Jesus me trouxe aqui. Amém, irmão? E Deus está operando milagre e maravilha aqui. Eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias, no Evangelho de Marcos, capítulo número 5. Evangelho de Marcos, capítulo número 5. Eu não sei qual é o horário do termo do culto aqui, pastor. Qual horário? Meu Deus do céu. Parece até o pastor lá de Pato Branco, irmão. Viu? Parece até o pastor de Pato Branco. Ele fala, normal mesmo aqui é 8 horas que termina. Eu digo, meu Deus, só tem 5 minutos. Ele está falando igual, irmão, é 8h30. 8h30 tá bom, mas ainda tem a posse, né, irmão? Amém, irmão, glória a Deus. O pastor, irmão, quando fica com a cabeça branca, ele fala, irmão, esse homem fala, viu? Ele conta muita ilustração e é um perigo, irmão. Um perigo convidar esse pessoal. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos lá na palavra, Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Vamos ler essa passagem bíblica muito conhecida, em nome do Senhor Jesus. Sentado mesmo, mas com toda a reverência ao Senhor. Glórias a Deus. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto possuía, todo o seu recurso, e nada lhe aproveitando, e cada vez indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, e entre a multidão, o tocou em suas vestimentas, porque dizia, não tão somente, se eu tocar em suas vestes, sararei. Amém? Glória a Deus. Quero usar nessa palavra um texto, uma mensagem, um título. Em tempo de crise, aumente o nível da sua adoração. Nós estamos num tempo de pandemia, um tempo de crise. Mas o tema que eu trago é em tempo de crise, aumente o nível da sua adoração. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, de tudo o que há. E pelo teu poder o Senhor tem sustentado.
E o Senhor deu o governo do céu e da terra para o seu Filho Jesus Cristo. E Ele está acima de todo principado, de toda potestade. Ao Senhor Jesus pertence toda a honra, toda a glória, todo o poder. O Senhor da igreja, a quem vive e reina para tudo sempre, o Senhor Jesus. Deus Pai, queremos nesta noite, junto ao teu povo, neste lugar, a tua igreja de Cláudia, Senhor. Ó Deus, que o teu nome seja continuamente glorificado pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está, Senhor. Tanto do maior quanto do menor. Que o nome do Senhor Jesus nunca saia desses lábios, mas que sempre o nome de Jesus esteja nesses lábios, nessas mentes, nesses corações. Porque o Senhor Jesus é maravilhoso. Por isso, no nome do Senhor Jesus, que caiam as muralhas da incredulidade. Que caia, ó Deus, as muralhas, ó Deus, da ignorância, para que entre a sabedoria do Espírito Santo, para que, ó Deus, seja removido todo o principado, toda a potestade, e que toda alma glorifique ao nome do Senhor Jesus, o poderoso de Israel. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém? Em tempo de crise, aumente o nível da sua adoração. E o texto que lemos nos dá o exemplo maravilhoso. Em tempo de crise, Jairo era um principal da sinagoga. E eu estive lá na sinagoga onde Jairo dirigia lá em Jerusalém. Sinagoga, tamanho desse templo aqui. Esse templo mesmo aqui. E Jairo era um homem poderoso na palavra. Jairo era um homem de grande conhecimento. Mas quando a sua filha ficou enferma, e ela estava enferma, estava à beira da morte, Jairo perdeu a sua sabedoria, perdeu a sua fé e foi buscar naquele que tem todo o poder. Porque dele mesmo, quem sabe, ele não podia mais orar. Ele foi buscar o Senhor Jesus. Foi buscar o Senhor Jesus. Quando eu tive o AVC e fui internado em Juína, o pastor Edson, esse que eu falei aqui, de Pato Branco, ele, pastor da igreja de Castanheira, ele foi me visitar. Ele disse para mim: cadê o homem que vai viver 200 anos? Que fica pregando aqui, eu sempre falo, eu vou viver 200 anos. E ele falou: cadê o homem que vai viver 200 anos? Eu digo: oh, Deus tirou minhas forças. Deus tirou minhas forças. E eu creio que Deus tirou as forças também de Jairo. E ele só viu força em Jesus. Por isso ele foi procurar Jesus. Então, numa situação tão caótica, ele aumentou o nível da fé. Porque quando a sua fé estiver caindo, vai buscar Jesus. Em tempo de crise, aumente o nível da sua fé no Senhor Jesus. E Jairo, ele foi pedir a Jesus. É o chefe da sinagoga, vai a Jesus, talvez ficasse envergonhado, e muitas pessoas é assim, né? Se você convida uma pessoa, vamos na igreja, vamos no culto, ele fala: eu sou fulano de tal, rapaz. Se eu for na igreja, eu estou me humilhando, não vou. Mas Jairo, ele se viu em decadência. Eu vou aonde o Senhor Jesus estiver. E quando ele chega na beira daquele mar, ele vê Jesus e vê aquela multidão. Mas Jairo não hesita. A Bíblia diz que ele prostrou-se, ajoelhou-se diante daquela multidão, aos pés de Jesus. Ele disse: mestre, vamos comigo na minha casa, mestre. Vamos comigo na minha casa. Porque a minha filha está moribunda. Eu acho que ele era até nordestino, irmão. Que essa linguagem moribunda é de nordestino, viu, irmão? E minha filha está moribunda. E Jesus foi caminhando com ele. Jesus foi caminhando com Lázaro. E Lázaro ali, crendo, Jesus vai na minha casa. Jesus vai impor as mãos sobre a minha filha. E a minha filha vai ser curada pelas mãos do Senhor Jesus. Mas quando chega no versículo de número 25, esse texto que lemos, chega
uma mulher dos 26 ou 27 anos. Porque aquela família tinha aquela filha. E aquela filha, completando seus 14 ou 15 anos, é o tempo da jovem ganhar autonomia. E aí, eu vou falando nessa linguagem, os irmãos vão me entender. Chegou o tempo dela ganhar autonomia. 14 ou 15 anos. Só que a hemorragia nunca mais parou na vida dessa jovem. E a Bíblia diz que os seus pais gastaram tudo, indo cada vez a pior. Mas aquela menina também ouviu falar de Jesus. Jesus faz, que Jesus acontece, que Ele cura, Ele levanta caído, Ele cura coxo, cego, Ele faz milagre. E aquela mulher não podia nem acompanhar aquela multidão. Mas em tempo de crise, aumente o nível da sua fé. E aquela mulher viu aquela multidão, conheceu que Jesus estava lá, e ela entrou no meio daquela multidão. Vocês já viram o que é multidão, né, irmão? Pede licença para um, pede licença para outro, passa por baixo, vai, dá licença. Chegou onde Jesus estava. Tocou nas vestes de Jesus. E Jairo está olhando, ó. Estou levando Jesus para casa, chegou essa mulher aí, está me atrapalhando. A mulher ganhou a cena. Jesus é compassivo, misericordioso, ele viu a necessidade daquela mulher. Ele perguntou àquela multidão, perguntou aos discípulos: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos disseram: mas é tanta gente aí, a multidão e aperta. E o Senhor pergunta: quem lhe tocou? Aí Jesus disse: ó, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. A mulher toda trêmula, a Bíblia diz que ela toda trêmula, ela disse: olha, ela se apresentou, foi ela. E ela disse: ó, eu disse que tão somente se eu tocar nas suas vestes, seria curada. Aí Jesus disse para aquela mulher: vai, filha, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Mas sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Eu estou te poupando, porque mulher naqueles dias não podia tocar em vestes e nem homem. Os homens viram aquela mulher tocar nas vestes de Jesus. As mulheres também viram. Para aquela mulher não ser morta, apedrejada, Jesus clamou, disse: quem me tocou? E a mulher tocou e disse o porquê que tocou. Jesus: vai ser curada, minha filha, e vai-te em paz, a tua fé te salvou. Jesus salvou aquela mulher daquela enfermidade e salvou aquela mulher também das pedradas. E quando Jesus ainda estava ali conversando, chegaram os servos de Jairo, os auxiliares de Jairo: não atormente mais o mestre, não atormente mais o mestre, porque a tua filha está morta. Jesus é uma pessoa extraordinária. Jesus nunca derruba ninguém. Jesus disse para Jairo: não temas. Não importa com esse pessoal que está dizendo para você que tua filha morreu, não. Ele está dizendo: não temas, crê somente. É bom chegar perto de Jesus, irmão. Jesus sempre nos dá assim uma injeção. Jesus sempre nos anima. Jesus sempre nos fortalece. Foi o que Jesus fez com Jairo: não temas, não temas, crê somente. E Jesus foi caminhando, e Jairo caminhando também, toda a multidão. Quando chegou na casa de Jairo, Jesus disse para Jairo, eu quero ler o versículo aqui, que não pode andar muito, né, irmão? Jesus viu aquele alvoroço, aquela multidão toda. Jesus disse aquela multidão chorando. Jesus viu aquele alvoroço todo. E entrando, Jesus disse: por que alvoroçaste tanto? Obrigado, irmão. Deus abençoe.
por que choraste tanto? E Jesus disse, a menina não morreu, mas dorme. Mais absurdo ainda, porque ali estava as carpideiras, pessoas que se ofereciam para chorar na morte de alguém, para os familiares pagarem. Então estava ali, as mulheres queriam ganhar dinheiro. Tinha homens também que choravam para poder ganhar dinheiro na morte de alguém. E Jairo, sendo um homem de condição, ia pagar bem para eles. Por isso o versículo de número 40 diz assim, e riram-se dele, porém ele tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Entrou Jesus, Jairo, sua esposa, Pedro, João e Tiago. E Jesus deu uma palavra de ordem. Jesus deu uma palavra de ordem. Jesus, ele nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece o nosso nome. Jesus nunca tinha visto aquela menina, mas Jesus chamou a menina pelo nome. Jesus disse, Talita, Talita. Jesus disse, Talita cumi, quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos. E assombraram-se com grandes prantos. E mandou-lhe expressamente que ninguém contasse. Jesus deu uma palavra hebraica, palavra de ordem, palavra de Deus. Jesus falou essa palavra e a menina ouviu a voz do Senhor Jesus. Porque os mortos, eles ouvem a voz do Senhor, a voz do Mestre. E Jesus disse, ó, dá comida para a menina, porque a menina já era grandinha, tinha 12 anos. Dá comida para ela. E Jesus disse também aquele, o pai, a mãe, Pedro, João, Tiago, diga, ó, não conte nada para ninguém. Por quê? Porque a menina ressuscitou. Que aconteceu um milagre aqui, não conte nada para ninguém. Mas só que você sabe, irmão. Você sabe que Jesus faz milagre, amém? Então você sabe onde buscar o seu milagre. Em tempo de crise, aumente o nível da sua fé. Porque quando se busca ao Senhor Jesus, nada está perdido. Com Jesus, tudo é vitória. Tudo é vitória. Se eu fosse dar meu testemunho aqui, irmão, de quando eu tive o AVC. Eu lá naquele leito do hospital. Eu clamava ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus manifestava com poder e graça. E eu pedi ao Senhor Jesus que eu não queria nenhum defeito, nem a sequela. Nenhuma sequela. Queria que eu ficasse doido, viu, irmão? Ué, mas ele está lembrando o nome. O médico me perguntava toda hora, qual o número do seu celular? Eu tinha 2 celulares, eu falava o número de um, depois falava o número do outro. Ué, mas Jesus, quando faz uma obra, irmão, faz completa, irmão. E aquele que clama, recebe. 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 Então, diante de qualquer crise, aumente o nível da sua fé. Aumente o nível da sua fé. Porque Jesus é tudo, irmão. E Ele tem um poder no céu. Ele governa no céu. Governar. Ele governa. Todos os políticos, todos nós que não somos políticos, sabemos que quem governa manda mesmo. Até um soldado, irmão, nem divisa tem. Para todos os carros, irmão. Para ou não para, irmão? Se não parar, vai apanhar. Vai ser preso. E a Polícia Federal, quando manda um carro parar, se não parar, ele atira na nuca, irmão. Não tem problema não, vai morrer aquele que não parou. Então quem governa, governa. E o Senhor Jesus governa no céu e na terra. Principado, potestade, estão debaixo dos pés dele.
ele tem poder, autoridade. Aí o crente fica dizendo, mas eu tenho um problema tão difícil. Difícil enquanto você não apresentou a Jesus. No momento que você apresentar o Senhor Jesus, o problema se acaba. Se eu contar para você que esse que está falando aqui, muito rápido, é um gago. Era um gago, irmão. Até os 14 anos, gago. Gago toda a vida. Lá no lugar que eu fui criado, era o gago. Briguei muito já, irmão. Briguei muito. Você sabe que o camarada que é gago, ele é deficiente. Sabia? E aí entrou um presidente da república e falou assim, não mexa com os deficientes. Respeite os deficientes. Eu até achei muito bom, irmão. O presidente entendeu o mistério. Porque um deficiente tem uma força, irmão, que pode vir 10 homens, ele derruba tudo, irmão. Ele derruba tudo. E as pessoas me chamavam, ei Gaguinho, ei Gaguinho. Tinha uns crentes na igreja, fui criado na igreja. Os homens chamavam assim, viu pastor? Saulo, Saulo, por que você não me persegue? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E eu olhava para ele assim, tem cabeça branca, vamos respeitar. Vamos respeitar, irmão. Mas se fosse um menino que falasse, eu olhava para ele, cabeça preta, esse vai apanhar. A hora que foi embora. Naquele tempo tinha muro namo, naquele tempo tinha uns pedaços de pau na cerca. E assim um cipó amarrado. Juntava aquele menino lá fora, a brigueira vai comendo lá fora. Chama meu pai, chama minha mãe. Minha mãe dizia, mexeu com ele, ó, não pode mexer com ele. Minha perna também saía sangrando de um lado, do outro, tem as marcas nas pernas aí. Mas era assim, era assim. Só que o pastor, militão, ele falou, Salinho, não faz isso, Salinho. Não faz isso, Salinho. Você chega em casa, dobra o joelho na cama, antes de você dormir. E fala para Deus. Se você não conseguir falar, você fala assim, Deus, pensando, abre a minha voz. E eu fiz isso, irmão. Eu olhei para aquele pastor, eu pensei, esse pastor já viu Jesus. Esse homem já viu Jesus. Quem fala de Jesus assim, se ele está mandando, eu vou fazer. E fiz, irmão. Não durou muito tempo, não. Um dia minha mãe falou assim, você vai comprar o pão para vocês ir para a escola, não chegar atrasado. Sim, senhora. E aí peguei o dinheiro lá no lugar que estava na burrequinha, né? Aquele tempo era na burrequinha, né? Carteira não. Um vasozinho de louça. Pegava lá e ela comprava. Ai, mãe, tá aí. Pronto. E fui para a escola. E meu irmão, quando eu voltei, eu vi lá 3 irmãs da igreja com minha mãe. Minha mãe lavando roupa naquele tanque que batia. Hoje é máquina, né, irmão? Máquina de secar. Eu disse assim, meu Deus, o que está acontecendo lá em casa? Eu pensei, tá aquelas 3 irmãs lá. Aí eu fui chegando. Eu digo, benção. O meninão daquele tamanho falava, benção. Era assim, irmão, benção. Ela, benção. O que foi com você, Saulo? Eu digo, nada não, senhora. Ué, você não é gago mais não? Eu nem lembrava, irmão. Ei, glória. Isso é Jesus, irmão. Fui obedecer, irmão. Quando eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, diante da crise, aumente o nível da tua fé, irmão. É porque Jesus tem bênção sem medida para te dar. Amém? Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Os irmãos vão tomar posse aqui. O cargo não é fácil, irmão. Na hora, parece flores. Mas vai chegar num tempo da caminhada, vai ser dias de amargura. Mas aumente o nível da sua fé. Que o Senhor Jesus resolve tudo. Ele dá sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, pastor. Em nome de Jesus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória.